Olha só, a regulamentação da reforma tributária deu mais um passo na Câmara dos Deputados nessa semana. Uma nova versão do texto foi aprovada, mas não incluiu as carnes na lista de produtos da cesta básica que terão isenção do futuro imposto sobre o valor adicionado, além também de outras alterações. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o advogado tributarista Davi Andrade Silva. Ele fala com a gente via internet. Muito obrigado, Davi, pela sua presença. Prazer, Letícia. Prazer, Eduardo. Boa tarde a todos e a todos que nos acompanham. É um privilégio, viu? Boa tarde. Queria que você começasse falando para a gente, né, que muito se fala da reforma tributária, mas como, sim, ela está saindo do papel. Como que deve ser daqui para frente esse trâmite? Sim, Letícia. A reforma tributária ela está sendo tratada num projeto de lei complementar, né, que começa a ser examinado, tratado hoje no Congresso, na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira já anunciou isso, quer dizer, já vai colocar em pauta de discussão esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele regulamenta a reforma tributária que veio numa emenda constitucional no final do ano passado e trata basicamente dos tributos aí, que são os novos tributos, né, que vão ser o IBS, que vai ser a junção do ICMS e do ISS, e o CBS, que é a junção do PIS e da COFINS a nível federal, e também do imposto seletivo, né, o chamado imposto do mal, né? Então, esse projeto de lei complementar, que tem mais de 500 artigos, é muito complexo mesmo, ele trata basicamente da regulamentação dessa reforma tributária, que veio já por uma alteração na Constituição Federal no final do ano passado. A expectativa, então, é que os congressistas vão discutir, né, esse projeto. Tem essas nuances ainda que ainda estão no plano ainda de dúvida, a questão das carnes, se vai para a cesta básica, se não vai, dos alimentos processados, né, se vão ficar numa lista do imposto seletivo ou não, hoje não estão. Então ainda tem muitas pontas ainda de ajustes nessa votação, nesse projeto de lei, viu Letícia, viu, Eduardo? Boa tarde para você, Davi. Foi um longo período de debate, né, até a aprovação pelo Congresso Nacional e agora a regulamentação que faz parte do trâmite do Legislativo. Agora eu queria que você destacasse, você já citou alguns pontos aí fundamentais da reforma tributária, mas quais são aqueles principais pontos que afetam diretamente o contribuinte, de forma positiva e de forma negativa também, né? Claro. Bom, basicamente a estrutura desse novo sistema tributário brasileiro é a criação do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Aqui no Brasil, a opção foi criar um IVA chamado dual. Dividiu-se o IVA em dois, né? O IVA, então, federal, chamado IBS, e o IVA estadual, municipal, chamado IBS, e o IVA federal, chamado CBS. Né? Então, houve uma opção do legislador de dividir o IVA em dois. Né? O IVA é esse imposto sobre valor agregado, esse é o mote principal da reforma tributária. Criar um imposto que seja neutro, ou que privilegie a neutralidade e que acabe, no final, na ponta de toda a transição, que acabe com o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, ficando, portanto, o IBS, que acabe com o PIS e COFINS federais, ficando a CBS, e criando um imposto seletivo que gradualmente vai substituir também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, em linhas gerais, essa é o arcabouço da reforma tributária, né? Mas, como disse, com alta complexidade, né? O projeto de lei complementar aí traz mais de 500 artigos, mais de 24 anexos. Então, ainda é um sistema que vai demandar muito estudo, né, muita análise por parte dos contribuintes, por parte... E como você disse, Eduardo, tem um ponto importante, né? Do jeito que está, a expectativa é de que o IVA brasileiro seja o maior IVA do mundo, né? Se não o maior, o segundo maior. Hoje a ponta, né, é na Hungria, né? A Hungria é o campeão mundial do IVA, com 27%. As estimativas nossas apontam para algo em torno de 26,5%, né, que seria a alíquota referência. Podendo chegar a 27%, se essas mexidas alterarem a composição dessa cesta de tributos, né? Por exemplo, a questão das carnes. Se a carne for para a cesta básica e gozar de uma alíquota zero, essa mudança no tratamento impactará também a alíquota referência do IVA, né? As estimativas
dizem que o IVA pode chegar a 27% com essa alteração aí das carnes. Não tem almoço grátis, né, Eduardo? Então, assim, a carga tributária brasileira, que continua excessiva, vai continuar excessiva também no âmbito do IVA. Não vai haver redução da carga tributária. A expectativa é que não haja aumento da carga tributária, né? Pelo menos isso. Mas redução da carga tributária nós não vamos ver, de forma nenhuma. Davi, só para a gente encerrar, para o contribuinte, para nós consumidores, do que está se formando aí, a gente vai sentir muito esse impacto no bolso? Olha, Letícia, ainda é uma interrogação. Em determinados produtos e serviços eu entendo que sim, que vai haver um aumento, o contribuinte vai sentir no bolso isso. Em outros, a neutralidade vai acabar eliminando os efeitos. Mas você veja, por exemplo, tomando como exemplo a questão das carnes, né? Hoje as carnes gozam de uma alíquota zero de PIS/COFINS e na maioria dos estados com uma alíquota zero de ICMS. Então eu tenho um produto hoje que na maioria dos estados não é tributado nem por PIS/COFINS nem pelo ICMS. Do jeito que está a reforma hoje, as carnes vão ser tributadas, ainda que com uma redução da alíquota. Então, evidentemente que esse tributo vai chegar na ponta, vai chegar no consumo, né? Então, essa reforma tributária, sabe, Letícia, pode ser sentida de formas diferentes, dependendo do que eu consumo e do mercado que eu acesso. Ainda é um ambiente de muita obscuridade, sabe? Vai depender de muitos arranjos, até porque esse projeto de lei complementar não encerra a regulamentação da reforma, ainda tem que vir lei ordinária. O imposto seletivo, por exemplo, depende de alíquotas que vão ser fixadas por lei ordinária. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, viu? E a gente, cabe a nós aqui, né, Davi, ficar acompanhando o passo a passo da implementação definitiva da reforma tributária, até para ver até que ponto que vai ter o efeito no bolso do contribuinte, né? Porque o que a gente paga de imposto aqui no Brasil não é brincadeira. Obrigado, viu, pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Prazer, uma honra, estarei sempre à disposição. Só me chamar que eu chego rápido. Tá ótimo. Obrigada, boa tarde. Um abraço para você, querido. Tchau, Até tchau. mais.